Olá, o Cidade Esporte desta semana destaca Hitbox. Conheça a atividade física que envolve movimentos aeróbicos ritmados e que traz vários benefícios à saúde. Futebol, Ivo Marques comenta sobre a eliminação do Botafogo na Série C. Temos ainda uma entrevista com Eloy Zanovello. Ele fala sobre a hipnose esportiva e ainda as dicas de nutrição com Paulo Stefani e outras modalidades. Tudo isso agora no Cidade Esporte. Hitbox. Conheça a atividade física aeróbica que traz vários benefícios à saúde. Vamos assistir? Só pelo impacto dá para sentir que o treino é forte. Esse é o Hitbox. Diferente da dança, envolve movimentos aeróbicos ritmados. Então, a principal diferença para quem conhece o Fit Dance e não conhece o Hitbox é que o Hitbox não é uma dança, ele é um treino ritmado. Um treino onde a gente trabalha todo o corpo, vai trabalhar muito condicionamento físico, resistência, emagrecimento e, além de tudo, muita diversão. Então, vocês que não conhecem precisam conhecer. Tem alongamento, agachamento, pulos, polichinelo. Mexe com membros inferiores e superiores o tempo todo. Pelo menos 2 vezes por semana. De 2 a 3 vezes por semana já é bem suficiente. Além de perder peso, ele vai trazer uma qualidade de vida melhor. Ele vai trabalhar principalmente a saúde mental da gente, que hoje em dia está bem complicado, né? Então, assim, o Hitbox ele traz muita alegria, muita diversão. A turma se une bastante, então, assim, trabalha bastante, não só o corpo, mas a mente. Então, assim, ele tem trazido muitos benefícios para aquelas pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, tem problema de se socializar. Então, assim, a gente consegue trazer essa pessoa para se socializar mais, para interagir, se sente melhor. Assim, é muito divertido. A atividade é contagiante por conta dos ritmos e o volume alto faz parte desse processo. É para deixar ninguém parado. O Hitbox não tem contraindicação, mas para aquelas pessoas que apresentam algum tipo de lesão, essa atividade ela é adaptada. Jonas sofreu um acidente no ônibus que trabalhava e ficou meses sem andar. Hoje faz Hitbox com prazer, mesmo com os movimentos limitados. Alguns exercícios eu faço com o auxílio das minhas muletas. Eu vou adaptando, vendo até onde eu aguento. Outros, eu tento procurar uma posição melhor da minha perna de apoio, que está lesionada, agora eu tive que substituir, que é a direita. E ali eu vou vendo até onde eu aguento. Claro, não é porque todos estão fazendo aquele mesmo ritmo que eu vou conseguir fazer igual. E é com esse mesmo sentimento que Maria das Graças vai para os treinos. Após perder 10 quilos com Hitbox associado com musculação, é um incentivo a mais para não desistir da atividade. Quando eu vim para a academia faz 6 meses, perdi 10 quilos. E no Hitbox, eu não vou mentir, foi onde eu me encontrei. A professora incentiva, eu venho todos os dias e estou realizada. Agora o assunto é judô. A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV, convocou a atleta paraibana Maria Eduarda, da categoria menos 57 quilos, para integrar a Seleção Brasileira de Judocas Paralímpicos até 21 anos, para disputar o Aberto da Alemanha. Será realizado no período de 16 a 24 de outubro de 2024, na cidade de Heidelberg, Alemanha. Além da competição, os 11 judocas e os 4 membros da comissão técnica vão participar de treinamentos, reunindo lutadores de diversos países. O embarque da delegação brasileira será em São Paulo. E boa sorte à paraibana nesta competição. Vamos para o intervalo e na sequência você confere as dicas de nutrição com ela, Paulo Stefani. Fica aí que o Cidade Esporte volta já. Voltamos com o Cidade Esporte. Agora eu chamo ela, Paulo Stefani, trazendo as dicas de nutrição. É com você, Paula. Oi, Pedro Paulo. Oi para você que está de olho na TVC.
Você sabia que a qualidade do sono afeta diretamente sua disposição durante o dia e até mesmo o seu desempenho cognitivo? Tudo isso tem relação com o nosso relógio biológico e um dos principais responsáveis por regular esse ciclo é a melatonina, conhecida como hormônio do sono. A melatonina é produzida naturalmente pelo nosso corpo, especialmente à noite, quando a luz diminui. Ela sinaliza para o nosso cérebro que é a hora de descansar. Um sono adequado permite que o corpo recupere, melhore o sistema imunológico e renove a energia para o dia seguinte. Além disso, o sono de qualidade está diretamente ligado ao bom funcionamento do cérebro, influenciando na concentração, memória e capacidade de tomar decisões. A falta do sono adequado pode causar fadiga, irritabilidade e dificuldade de raciocínio, prejudicando o desempenho no trabalho ou nos estudos. Já com a boa noite de descanso, nos sentimos mais alertas e produtivos. E como melhorar a produção de melatonina? Evitando o uso de eletrônicos 1 hora antes de dormir e consumindo chás calmantes, como camomila, erva cidreira, valeriana, hortelã. Também incluindo na alimentação aveia, ovos, chocolate amargo, banana, que são alimentos ricos em triptofano, aminoácido que ajuda na produção de melatonina. Mas não podemos esquecer de praticar exercício físico. Gostou da dica de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá! Agora eu chamo ele, com a sua participação especial, Ivo Marques, comentando sobre a eliminação do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série C. Ivo, Botafogo fora da Série C, os detalhes são contigo. Olá, amigos! O Botafogo perdeu para o Volta Redonda e está eliminado na Série C. Na verdade, o empate seria um resultado mais justo para as duas equipes que não pressionaram como deveriam diante da necessidade que tinham de uma vitória, né? O Botafogo foi um pouco melhor na primeira etapa e só não saiu para o intervalo com uma vitória por causa de um pênalti inventado pela arbitragem para o Volta Redonda. Na segunda etapa, achei o time da casa mais organizado e melhor. As substituições feitas pelo técnico Pisa não surtiram efeito e o Belo praticamente não fez boas jogadas pelas laterais ou boas triangulações pelo meio. O jogo acabou sendo decidido em uma bela jogada individual do Volta Redonda, assim como foi o único gol marcado pelo Botafogo. 2-1, mas o Belo não foi eliminado nesta partida, gente. Foi eliminado quando não venceu nenhum jogo dentro de casa e perdeu todos que disputou fora. Eu já não acreditava na classificação desde o empate com o Volta Redonda no Almedão. E quem me acompanha nos comentários sabe disto. No geral, mesmo tendo melhorado nas últimas partidas, a campanha do clube no quadrangular do acesso foi medíocre, viu? E mereceu muito esta eliminação. De parabéns estão aqueles torcedores que acreditaram e apoiaram até quando havia um pingo de esperança. Uma verdadeira demonstração de amor ao clube. Porém, mais uma vez, o amor não foi correspondido pelo Belo, que nadou e nadou até bonito em certos momentos, mas morreu outra vez na praia, gerando uma nova frustração. Que venha 2025 com esperanças renovadas e a história não se repita, né? Obrigado, Ivo. Agora você confere como ficou a classificação do Grupo B da Série C. A classificação do Grupo B ficou assim. O primeiro colocado, Volta Redonda, com 9 pontos. O segundo, o Remo, também com 9. Desta forma, Volta Redonda e Remo subiram para disputarem em 2025 o Campeonato Brasileiro da Série B. O São Bernardo ficou em terceiro colocado com 5 pontos e o Botafogo ocupou a última posição do seu grupo com 2. Desta forma, vai ficar aí pela 12ª vez na Série C. O Volta Redonda visita o São Bernardo na última rodada, fora de casa, no estádio 1º de maio. Já o Botafogo da Paraíba encara o Remo em casa, no Almedão. Ambos os jogos serão às 17h30, apenas para cumprir tabela. Agora vamos para o intervalo. Na sequência teremos uma entrevista com Eloy Zanovello. Ele vai falar sobre a hipnose esportiva. Vale a pena assistir. TV Cidade, a emoção do esporte, começa aqui.
Voltamos com o Cidade Esporte, o assunto é hipnose esportiva. E para falar sobre o tema, a gente recebe o hipnólogo Eloy Zanovello. Eloy, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. O que é hipnose? Hipnose tem vários autores e o mais conceituado é a hipnose é um estado diferenciado de consciência. Só que a gente precisa definir algumas coisas, porque estado diferenciado de consciência acontece em várias técnicas. Por exemplo, meditação, yoga, algumas técnicas indianas, várias coisas podem gerar esse transe, esse estado diferenciado. Inclusive, rituais religiosos, por exemplo. As pessoas têm um estado alterado de consciência. Mas a hipnose, ela tem que ter 3 elementos para ser caracterizada hipnose, que é o transe, propriamente dito, que é esse estado alterado de consciência, que nada mais é do que uma frequência cerebral que é natural, todo mundo ao acordar e ao dormir passa por essa frequência, e em vários outros momentos do dia, por exemplo, você está lendo um livro muito concentrado, pessoas te chamam, você não percebe, você está nessa frequência, nesse transe. Além desse transe, precisa ter uma sugestão. A sugestão é uma ideia que você coloca para o inconsciente da pessoa aceitar. Quando você está em transe, o seu nível de senso crítico diminui e aquela informação ela vai direto para o inconsciente. Então, é muito difícil, às vezes, você acreditar em algo. Um atleta, por exemplo, motivar. Às vezes ele está desmotivado, acha que não vai conseguir e tal, e todos aqueles pensamentos interferem demais. E quando você tem o senso crítico, você consegue sugestionar e aí ele absorve melhor aquela informação. E a resposta, que é justamente a resposta ao estímulo. Ele tende a responder àquele efeito. Diferente das outras técnicas que só gera aquela coisa mais passiva do efeito de transe. Na hipnose não, uma coisa bem ativa. E como é que ela acontece para o esporte? Como é que ela pode contribuir beneficamente? No esporte, tem várias formas dela contribuir, principalmente o pré-treino. Durante o treino, né? Não necessariamente nas competições. A hipnose, ela pode ajudar no desempenho do atleta, no desempenho muscular. Vamos lá, um atleta de alto rendimento, ele tem 3 pilares ali que sustentam ele. A capacidades físicas, a capacidade técnica e o estado psicológico. E a hipnose, ela pode interferir nos 3. Na parte técnica, então, antes do atleta se submeter ao treinamento, ele faz processo de visualização. Existe até um estudo, não sei se você já viu isso, que só o fato de você visualizar, isso foi feito com basquete, né? A pessoa visualizando jogar a bola na rede. Só dele fazer esse exercício de visualização, todo o cérebro responde da mesma forma como se ele estivesse fazendo fisicamente o movimento, né? Então, ali naquela parte de pré, né, a preparação técnica, ele consegue assimilar melhor as capacidades técnicas. Na área física, ele consegue desenvolver melhor. Existem alguns estudos até que, por exemplo, na parte de musculação, você consegue aumentar a tolerância, a resistência, a fadiga muscular, a fração muscular. Então, consegue melhorar o desempenho de todas as habilidades, né? Não só de força, mas de elasticidade, velocidade. E na parte psicológica, que é o mais negligenciado por toda a parte esportiva, né? Nós temos aí um histórico da seleção brasileira em 2 Copas que nitidamente foi o aspecto psicológico que resultou no final ruim para nós. Então, o atleta, eu já trabalhei com um atleta olímpico, que ele fala, quando você vai para uma final, você entra ali em campo, em quadra, a perna treme. Até o atleta, já com alta experiência, ele passa pela pressão psicológica. Então a hipnose também pode ajudar nesse aspecto psicológico. Então nos 3 campos que sustentam um atleta de alto rendimento, a hipnose pode ajudar. E como começou esse trabalho de hipnose esportiva? Olha, a história da hipnose esportiva se perde muito com a história da própria hipnose. A hipnose ela é uma coisa que vem antes de Cristo, os tempos gregos, os tempos do sono, onde era basicamente processo hipnótico. E ela passa por várias áreas, ela passa pela área das religiões, quase todas as religiões, inclusive até hoje, usam de elementos que têm a ver com a hipnose. Depois ela passa pela área de entretenimento, onde você via aquelas apresentações, circo, aqueles artistas de ruas, era muito comum. Depois ela começa a ser estudada mesmo pela ciência no século XIX, final do século XIX, por um médico austríaco chamado Mesmer. E aí ela vem sendo estudada e entrando em diversas áreas. Hoje ela faz parte do Conselho Federal de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia. Então são vários conselhos. E no esporte, os primeiros estudos científicos a gente encontra mais ou menos na década de 60. Tá? Ela foi amplamente
feita na década de 80 e 90, mas os primeiros na década de 60. Eu já vi alguns artigos que falam que o antigo bloco soviético, até 20 anos antes disso, né, década de 40, já tinha algumas coisas, mas eu não achei nada que realmente sustentasse isso, né, mas existem essas informações. Tem pessoas que podem se submeter a essa prática da hipnose ou algumas são limitadas? Não, todo atleta, toda pessoa, ela pode se submeter à hipnose. A hipnose não tem nenhuma limitação da pessoa. Ela precisa, o que exige é os canais de comunicação, né? Tem que ter audição preservada, toda a autonomia cognitiva preservada, ela pode entrar em efeito hipnótico. O que pode diferenciar é o tempo de cada pessoa. Esse tempo ele é individualizado. Então, tem pessoas que são hipnotizadas, passam por um processo que tem uma evolução mais rápida e outros que têm uma evolução mais lenta, precisam de um tempo maior para fazer essa hipnose, enfim. E para voltar também? Para voltar não, esse é um grande medo, né? A pessoa não vai voltar, a pessoa pode ficar lá. Como eu falei, é uma frequência cerebral que a pessoa passa. Então essa frequência todo mundo passa pelo menos 2 vezes ao dia, né? Nós temos agora uma frequência, oscilando nosso cérebro numa determinada frequência. Quando a gente vai dormir, é como se várias lâmpadas, que são as funções cerebrais, começam a desligar. E aí essa frequência vai diminuindo até chegar a um ponto onde você está antes do sono, onde você está extremamente relaxado. Essa é a frequência cerebral onde se acontece a hipnose, fisiologicamente falando. Então é um processo natural. Então o processo de volta é instantâneo. Você estala os dedos, a pessoa, porque ela não vai para lugar nenhum, é só uma frequência. Então você só aumentou essa frequência, a pessoa acorda. Se eu estou hipnotizando alguém, tiver um ataque cardíaco, morrer ali, naturalmente a outra pessoa vai voltar ao estado. Ou a frequência cerebral dela aumenta e ela desperta, ou reduz e ela entra em sono fisiológico. Quem pode aplicar a hipnose esportiva? O ideal é que cada profissional dentro do seu conselho. Por exemplo, o psicólogo vai trabalhar com essa área motivacional, né, com essa área psicológica. O educador físico, ele pode trabalhar com a parte de desempenho. O fisioterapeuta com a reabilitação de um atleta. Então, o atleta ele pode ajudar também na reabilitação, ser uma reabilitação mais acelerada, enfim. O ideal é esse profissional, só que, infelizmente, tem poucos profissionais habilitados. Tem como descobrir quem é aquele profissional habilitado, dá certo? Então, não existe dentro da hipnose, ela não é uma profissão regulamentada. Qualquer pessoa, ela pode fazer um curso, né? E aí esse curso varia, e tem N cursos no mercado, e ali ela vai atuar nesse nicho, né? nesse mercado que às vezes está escasso dos profissionais. Agora tem que procurar um profissional realmente qualificado. Você tem que procurar o histórico, referência, porque tem muita gente que faz cursos inclusive muitos cursos aí que são duvidosos, e as pessoas estão aí divulgando e, infelizmente, né, fazendo uma coisa ruim para a classe. Aí, Quanto tempo você está já na área? Olha, eu comecei hipnose em 2002, faz um tempinho já, né? 22 anos atrás que eu comecei hipnose. E quem quiser saber um pouco mais desse teu trabalho de hipnose, como é que faz? Pode entrar em contato comigo, no celular meu é 99397-9162. Esse trabalho aí pode tirar, inclusive, a questão de quem fuma e não consegue parar de fumar. Sim, a hipnose, ela atua em diversos ramos, né? Em diversas áreas. Eu não trabalho só com a hipnose esportiva, eu trabalho também com a hipnose terapêutica, né? Faço palestras, enfim. E aí a gente tem a hipnose, trabalhando na questão de vícios, a questões de traumas, questões psicológicas, depressão, fobia, ansiedade, tudo ela é muito eficaz. Na odontologia eu tenho um aluno que ele é professor de odontologia e ele ensina, inclusive, você fazer anestesia hipnótica. Tem, por exemplo, mulheres grávidas não podem receber anestesia para fazer algum procedimento. E às vezes aquele procedimento é urgente, ela precisa passar por ele. A hipnose vai lá e ajuda, ela tira a dor. Inclusive esse é o perigo da hipnose na hipnose esportiva na mão de uma pessoa mal qualificada. Imagina você pegar um atleta, tirar um pouco a questão da tolerância à dor, e isso pode ser muito útil em relação ao treinamento, mas a dor ela é uma coisa importante, ela sinaliza que algo está errado. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado em cuidar com isso. Imagina você pegar um atleta
tirar a sensibilidade dele à dor e ele sofrer uma lesão. Não pode, você tem que ter um cuidado com isso. Ou você, um atleta que ele vai fazer o treinamento e você aplica uma sugestão para ele ter menos sensibilidade ao frio. E ele vai para o mar, tal, e dependendo das regiões, a água pode ser muito fria, ele pode entrar no estado de hipotermia e não está nem sabendo porque ele está sem os sinais ali avisando ele. Então, o risco da hipnose está nesse ponto. Né? Você tem que ter um profissional realmente capacitado, qualificado, ter o histórico dessa pessoa para que não caia em armadilhas, né? Porque a hipnose não é milagre. Muitas vezes eles vendem a hipnose como um milagre, não é. Ela só vai ampliar aquilo que você já tem, ela não vai criar nada que não exista. E você fica com aquele medo, e isso é às vezes que barra um pouco desse processo, né? Não, o medo é de pessoas mal qualificadas, porque você sendo, porque um profissional, eu sou formado em educação física, então quando eu vou atuar na área de esporte, eu sei o que eu estou fazendo ali, eu não tenho só o conhecimento de hipnose. Nada impede um profissional que não seja educador físico a atuar, desde que ele tenha o conhecimento daquela área, né, para saber as limitações. Igual entra aí, né, nas outras áreas, né, o hipnoterapeuta, que não é, como eu falei, não é regulamentado. Qualquer pessoa pode ser hipnoterapeuta, mas ele tem que ter um conhecimento profundo de psicologia, senão como é que ele vai atuar dentro de uma fobia, um trauma? Ele pode ampliar o trauma da pessoa. Eloy, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Fica o espaço aberto para suas considerações. Eu agradeço todo o espaço aqui. Se alguém quiser mais alguma informação, pode entrar em contato comigo pelo telefone que eu deixei para vocês e muito obrigado. Valeu, então, obrigado. Tá, então falamos com ele, Eloy Zanovello. Ele é hipnólogo, especialista também nessa área do esporte e deixou você por dentro dessa área tão benéfica também para a saúde, um pouco explorada no ser humano. Bem, de esportes vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Na próxima semana estaremos aqui com mais notícias para você. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa, e também dá uma olhadinha no canal 6.3. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!